Eu, Tituba, capítulo 2. Epa, você é a Tituba? Não me admira que as pessoas tenham medo de você. Já viu a sua cara? Quem falou comigo desse jeito foi um rapaz mais velho que eu, pois era certo que não devia ter menos do que 20 anos. Alto, magricelo, a cor clara e os cabelos curiosamente lisos. Quando quis responder a ele, as palavras voaram para longe, como que tomadas de má vontade, e nem pude construir a frase. Na minha grande confusão, soltei um tipo de grunhido, que lançou meu interlocutor em uma crise de riso, e ele repetiu: Não me admira que as pessoas tenham medo de você. Você não sabe falar, e o seu cabelo é uma moita. Mesmo assim, você poderia ser bonita. Ele se aproximou corajosamente. Se eu estivesse mais acostumada com o contato dos homens, teria descoberto medo em seus olhos, móveis e avermelhados como os de um coelho. Mas não fui capaz. Eu só fui sensível à bravata de sua voz e de seu sorriso, e consegui finalmente responder: Sim, eu sou a Tituba. E você, quem é? Ele disse: Me chamam de John Indian. Era lá um nome muito comum, e eu franzi a testa. Indian. Veio de índio? Ele tomou um ar lisonjeiro. Parece que meu pai foi um dos raros Arawak que os ingleses não conseguiram expulsar. Um colosso de 2 metros de altura. Entre os incontáveis bastardos que semeou, me teve de uma nagô que visitava à noite, e aqui estou eu, este filho. Ele girou de novo em torno de si mesmo, dando gargalhadas. Aquele riso me espantou. Então, havia seres felizes nesta terra miserável. Eu balbuciei. Você é escravizado? Ele fez que sim com a cabeça. Sim, eu pertenço à senhora Susana Endicott, que vive lá em Carlisle Bay. Ele apontou o mar cintilante no horizonte. Ela me mandou comprar ovos de Leghorn no Samuel Watermans. Eu perguntei: Quem é Samuel Watermans? Ele riu mais uma vez, aquele riso humano confortável. Você não sabe que foi ele que comprou a plantação de Darnell Davis? Então, se inclinando, ele recolhe um cesto redondo que tinha a seus pés. Bom, eu tenho que ir agora, senão vou me atrasar, e a senhora Endicott vai reclamar. Você sabe como as mulheres adoram reclamar, principalmente quando começam a ficar velhas e não têm marido. Toda aquela falação, minha cabeça girava. Ele se afastou depois de ter acenado com a mão. Não sei o que me deu. Falei com uma entonação que era totalmente desconhecida. Será que eu te vejo de novo? Ele me encarou. Eu me pergunto o que foi que ele leu no meu rosto para ter tomado um ar tão vaidoso. Domingo à tarde tem um baile em Carlisle Bay. Quer vir? Estarei lá. Balancei a cabeça convulsivamente. Voltei devagar até minha cabana. Pela primeira vez, olhei esse lugar que até então me serviu de abrigo e ele me pareceu sinistro. As tábuas cortadas de modo grosseiro, a golpes de machado, estavam escurecidas pelas chuvas e pelos ventos. Nem a buganvília gigante, apoiada no lado esquerdo, conseguia deixá-la alegre, mesmo com a cor púrpura de suas flores. Olhei ao meu redor, uma cabaceira retorcida, os caniços. Tremi. Fui até o que restava do galinheiro e peguei uma das poucas galinhas que se mantiveram fiéis a mim. Com a mão exímia, eu lhe abri o ventre, deixando o rosa de seu sangue umedecer a terra. Então chamei gentilmente: Manhaiá, Manhaiá. Ela apareceu bem rápido, não sob a sua forma mortal de velha,
mas soube que tinha sumido na eternidade, perfumada, ornada com uma coroa de flor de laranjeira. Eu disse ofegante: Mãe Yaya, quero que aquele homem me ame. Ela balançou a cabeça. Os homens não amam. Eles possuem, eles subjugam. Eu protestei. Yao amava a Bena. Foi uma das raras exceções. Talvez ele também seja. Ela jogou a cabeça para trás, soltando algum tipo de relincho de incredulidade. Dizem que foi um só galo que cobriu metade das galinhas de Carlisle Bay. Eu quero que isso acabe. É só olhar para saber que ele é um negro oco, cheio de vento e de imprudência. Mãe Yaya ficou séria, entendendo o tamanho da urgência dos meus olhos. Bom, vá ao baile de Carlisle Bay, para o qual ele te convidou, e astutamente consiga um pouco do sangue dele, num trapo. Traga-me com qualquer coisa que tenha ficado junto à pele dele. Ela se afastou, não sem que eu pudesse ter notado a sua expressão de tristeza. Sem dúvida, ela observava o começo do fim da minha vida. Minha vida, rio que não pode ser completamente desviado. Até então eu nunca tinha pensado no meu corpo. Eu era bonita? Eu era feia? Eu não sabia. O que ele quis dizer? Mesmo assim você poderia ser bonita. Mas ele zombou muito de mim. Talvez ele estivesse rindo de mim. Tirei minha roupa, deitei e percorri meu corpo com as mãos. Parecia que os volumes e curvas eram harmoniosos. Quando cheguei ao meu sexo, de repente parecia que não era mais só eu, mas John Indien que me acariciava também. Brotava das profundezas do meu corpo uma maré perfumada e inundou minhas coxas. Eu me ouvi gemer à noite. Foi assim que, contrariando a si mesma, minha mãe gemeu quando o marinheiro a violou? Então compreendi que ela quis poupar seu corpo de uma segunda humilhação, de uma possessão sem amor, e tentou matar Darnell. O que ele teria dito? Seus cabelos estão desgrenhados. Na manhã seguinte, quando despertei, fui até o rio Ormonte e cortei meus cabelos tão bem quanto pude. Quando as últimas mechas lanosas caíram na água, ouvi um suspiro. Era minha mãe. Eu não a tinha chamado e compreendi que a iminência de um perigo a tinha feito sair do invisível. Ela se queixou. Por que as mulheres não conseguem ficar sem os homens? Agora você vai ser arrastada para o outro lado das águas. Eu fiquei surpresa e a interrompi. Do outro lado das águas? Mas ela não se explicou além daquilo, repetindo num tom aflito: por que as mulheres não conseguem ficar sem os homens? Tudo aquilo, as reticências de mãe Yaya, as lamentações da minha mãe, poderia ter me incitado a ter prudência, mas não. No domingo, fui a Carlisle Bay. Eu havia desenterrado de um baú um vestido indiano malva e uma anágua de percal, que devem ter pertencido à minha mãe. Ao puxá-los, 2 objetos caíram no chão, 2 brincos crioulos. Dei uma piscada ao invisível. A última vez que fui a Bridgetown foi quando minha mãe ainda estava viva. Em quase 10 anos, a cidade tinha se desenvolvido consideravelmente e se tornado um importante porto. Uma floresta de mastros obscurecia a baía e vi tremular bandeiras de todas as nacionalidades. As casas de madeira me parecem graciosas, com suas varandas e seu enorme telhado de onde as janelas se abriam todas grandes, como olhos de criança. Não tive dificuldade para encontrar o endereço do baile,
pois se escutava de longe a música. Se eu tivesse qualquer noção de tempo, saberia que era época de carnaval, o único momento do ano em que os escravizados tinham liberdade para se distrair como bem quisessem. Então eles vieram correndo de todos os cantos da ilha para tentar esquecer que não eram mais humanos. Me observavam e eu ouvia alguns cochichos. De onde ela saiu? Visivelmente, não ocorreu a ninguém fazer a ligação entre a jovem elegante que viam e Tituba, meio mística, cujos feitos eram contados de plantação em plantação. John Indian dançava com uma antilhana, com pele clara e traços africanos, um tipo conhecido como Shabini, alta, que usava um turbante típico, o Madras Calendê. Ele abandonou-a de súbito, no meio da pista, e veio até mim. Estrelas plenas em seus olhos, que lembravam os do ancestral Aruaque. Ele ri. É você? É você mesma? Depois Ele me arrastou. Vem, vem. Eu resisti. Não sei dançar. Ele deu outra gargalhada. Meu Deus, como aquele homem sabia rir. E a cada nota que fugia de sua garganta, uma tranca do meu coração se soltava. Uma negra que não sabe dançar? Onde já se viu? Logo fizeram um círculo ao nosso redor. Asas brotaram nos meus calcanhares, nos meus tornozelos. Minhas ancas e minha cintura estavam soltas. Uma misteriosa serpente havia entrado em mim. Era essa a serpente primordial, sobre a qual mãe Ayá tinha me contado tantas vezes. Figura do Deus Criador de todas as coisas da superfície da terra? Era ela que me fazia vibrar? Às vezes, a Shabini alta de Madras Calendê tentava impor sua figura entre John Indian e eu. Nós nem notávamos. A certa altura, quando John Indian secava a testa com um grande lenço trançado de Pondichéry, relembrei as palavras de mãe Ayá. Um pouco do sangue dele. Alguma coisa que tenha ficado em contato com o seu corpo. Eu tive um instante de euforia. Era realmente necessário, porque ele parecia naturalmente seduzido. Depois tive a intuição de que o essencial não é tanto seduzir um homem, mas guardá-lo, e que John Indian devia pertencer à espécie facilmente seduzida, que ri de todo compromisso duradouro. Então obedeci mãe Ayá. Enquanto astutamente eu surpeava seu lenço, também lhe arranhei o mindinho, e ele exclamou: Ai, o que é que você fez, sua bruxa? Ele disse por brincadeira. Mesmo assim, aquela palavra me assombrou. O que é uma bruxa? Percebi que em sua boca a palavra estava manchada de degradação. Como é isso? Como? A faculdade de se comunicar com os invisíveis, de manter um laço constante com os finados, de cuidar, de curar, não era uma graça superior da natureza a inspirar respeito, admiração e gratidão? Por consequência, a bruxa, se desejam assim nomear aquela que possui essa graça, não deveria ser adulada e reverenciada, em vez de temida? Toda essa reflexão me deixou pesada. Saí do salão depois de uma última polca. Ocupada demais, John Indian não percebeu a minha partida. Lá fora, o cordão preto da noite circundava o pescoço da ilha, a cortá-lo. Sem vento, as árvores estavam imóveis como estacas. Eu me lembrei da queixa da minha mãe. Por que as mulheres não conseguem ficar sem os homens? Sim, por quê? Eu não sou um negro do mato, um negro marrom. Eu jamais moraria naquela gaiola de coelho que você tem lá em cima, no meio do mato. Se quer viver comigo,
Tem que vir para minha casa em Bridgeton. Sua casa? Eu ri ironicamente, acrescentando: um escravizado não tem minha casa. Você não pertence a Susana Endicott, por acaso? Ele parecia insatisfeito. Sim, pertence à senhora Susana Endicott, mas ela é boa. Eu interrompi. Como uma senhora pode ser boa? Pode o escravizado gostar de seu dono? Ele fingiu não ter escutado aquela interrupção e seguiu. Eu tenho a minha cabana atrás da casa da senhora Susana e a fiz como bem quis. Ele pegou minha mão. Tituba, sabe o que dizem de você? Que você é uma bruxa. De novo essa palavra. Eu quero provar a todos que isso não é verdade e ter você como companheira diante deles. Nós iremos à igreja juntos, eu te ensinarei as preces. Eu devia ter fugido, não é? Mas ao invés disso, fiquei passiva e suplicante. Você sabe as preces? Sacudi a cabeça. Como o mundo foi criado no sétimo dia? Como nosso pai Adão foi expulso do paraíso terrestre por culpa da nossa mãe Eva? Que história estranha ele me contava. Mesmo assim, não fui capaz de protestar. Puxei minha mão e lhe dei as costas. Ele soprou no meu pescoço. Tituba, você não me quer? Essa foi minha desgraça. Eu queria aquele homem como jamais quis alguém. Eu desejava seu amor como jamais desejei amor algum, nem mesmo da minha mãe. Eu queria que ele me tocasse. Queria que me acariciasse. Eu estava apenas esperando o momento em que ele me tomaria e as comportas do meu corpo se abririam, libertando as águas do prazer. Ele continuou sussurrando contra minha pele. Não quer viver comigo desde a hora em que os galos estúpidos se eriçam no quintal, até a hora em que o sol se afoga no mar e depois começam as horas mais quentes? Eu tive a força de me erguer. É uma coisa muito séria que você me pergunta. Me deixa pensar por 8 dias. Eu trarei minha resposta aqui mesmo. Com raiva, ele pegou seu chapéu de palha. O que tinha, então, esse John Indian para que eu estivesse tão doente por ele? Não era muito grande, era médio. Com seu 1,70 m, não muito forte, nem muito feio, nem bonito, dentes esplêndidos, olhos cheios de fogo. Devo confessar que, ao me fazer essa pergunta, fui totalmente hipócrita. Eu sabia bem onde residia sua principal vantagem, e não ousei olhar abaixo do cordão de juta que segurava suas calças conoco, de lona branca, a colina monumental do seu sexo. Eu disse: até domingo, então. Logo que cheguei em casa, chamei Mãe Yaya, que não tardou em me escutar, e apareceu de cara franzida. O que você quer agora? Não está contente? Agora que ele te propôs de ficar com ele? Eu falei bem baixo. Você bem sabe que eu não quero voltar ao mundo dos brancos. Será necessário que você passe por lá. Por quê? Eu quase berrei. Por que você não pode trazer ele aqui? Isso quer dizer que seus poderes são limitados? Ela não ficou brava e me olhou com uma comiseração muito terna. Eu sempre te disse, o universo tem as suas regras, com as quais não posso mexer inteiramente. Senão, eu destruiria esse mundo e reconstruiria um outro, onde os nossos seriam livres. Livres para, por sua vez, subjugar os brancos, mas ai de mim, eu não posso. Eu não encontrei nada para replicar e Mãe Yaya desapareceu como veio, deixando para trás aquele perfume de eucalipto que indica a passagem de um invisível. Sozinha, acendi o fogo entre 4 pedras, enchi meu canare e joguei na água uma pimenta e um pedaço de porco salgado para fazer um cozido. Porém, não tinha a menor vontade de comer.
Minha mãe fora violada por um branco, enforcada por causa de um branco. Eu vi sua língua apontar para fora da boca. Pênis túrgido e violáceo. Meu pai adotivo se suicidou por causa de um branco. E apesar de tudo, eu pensava em recomeçar a vida entre eles, em seu seio, debaixo de seu pulso. Tudo isso pelo gosto desenfreado de um mortal. Não era loucura? Loucura e traição? Lutei contra mim mesma naquela noite, e ainda por 7 noites e 7 dias. No fim das contas, dei-me por vencida. Eu não desejo a ninguém viver os tormentos pelos quais passei. Remorso, vergonha de mim, pânico. No dia seguinte, coloquei em uma cesta caribenha alguns vestidos da minha mãe e 3 anáguas. Com um pedaço de pau, fechei a porta da minha cabana. Soltei meus bichos, as garnizés e as pintadas que tinham me alimentado com seus ovos. A vaca que tinha me dado seu leite. O porco que engordava há 1 ano, sem eu nunca ter coragem de matar. Murmurei uma prece invisível pela intenção dos residentes daquele lugar que eu abandonava. Depois, tomei o caminho de Carlisle Bay.